Boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais um workshop do bem. Eu vou ser o host aqui de vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Uehara, sou Head de Inovação da Innovate e, claro, professor aqui da casa do MBA da FIAP. Além de, né, a gente vai falar muito aqui de Open Bank, mas por que o Ale está aqui, né? Porque eu também fui Head de Inovação da CIP, né, a Câmara Interbancária de Pagamentos. Eu construí essa área de inovação lá na CIP e também fui do Comitê Executivo de Inovação da FEDRABAN. Então eu conheço um pouco do assunto, mas quem conhece mesmo do assunto são os nossos convidados, que daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. Mas antes disso, eu quero dar dois recadinhos aqui para vocês. Quero que a gente tenha muita interação aqui, tá? Então o chat está aberto para vocês interagirem. Se conheçam também, né? Porque aí é o momento também de vocês se conhecerem. Claro que é um pouquinho mais difícil, né, por chat, mas tenho certeza que vocês vão sair com bons networkings no dia de hoje. E meu segundo recado, eu gostaria muito que vocês utilizassem um botãozinho chamado Q&A, que está aí na parte de baixo aqui do Zoom. Todas as perguntas que vocês tiverem, eu prefiro, né, aqui só ao meu lado, eu gostaria que fosse encaminhado aqui para o Q&A, tá? Inclusive lá no Q&A vocês podem voltar as perguntas que vocês mais gostaram, porque se tiver várias perguntas eu consigo priorizar a pergunta que tiver mais votação, tá bom? Então peço aí a ajuda de vocês para a gente conseguir, e aí tentar, né, responder todas as perguntas que vierem, que eu tenho certeza que muita gente vai sair com muita coisa para ser aprendida no dia de hoje. E outra que eu esqueci de falar, dentro do chat, só troquem ali o item, né, que lá está como painelista e agora esqueci o nome que tá, é que não tá em inglês, tá? Attendees, né, que é o participante, né? Então só troca ali, porque aí todo mundo vê também as mensagens, tá bom? Só dá uma trocada ali, porque por default, né, por padrão, vem só painelistas. Então só troca ali na hora de enviar a mensagem no chat, tá bom? Uma das coisas legais aqui do nosso workshop do bem é que esse evento também beneficia instituições de caridade, tá? E no dia de hoje, no nosso workshop do bem, as duas instituições são a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Cefras, Serviço Franciscano de Solidariedade. Então, ao longo do evento, vocês podem aí já está aí na tela, acabaram de tirar, mas está aí na tela de vocês, o QR Code, tá? E aí vocês podem doar aí valores de 20 e 40 reais, tá voltando aí o QR Code, aí tá aí para vocês, o QR Code de 20 e 40 reais, tá bom? Então, fique à vontade de fazer a doação e ajudar as duas instituições de caridade, tá bom? Antes da gente começar aqui, eu queria conhecer um pouquinho de vocês. Tá? E como seria essa questão de conhecer vocês? Eu vou abrir aqui uma enquete, e aí eu queria saber quem são vocês. São 3 perguntinhas rápidas, tá? Primeira é saber se você é aluno ou ex-aluno da FIAP, ou futuro aluno da FIAP. Minha segunda pergunta, se vocês trabalham no mercado financeiro, ou até no mercado do varejo, ou empresas de tecnologia, ou qualquer outro mercado, para entender aqui, a gente poder também, inclusive, direcionar as nossas palestras, as nossas discussões. E a terceira pergunta aqui para vocês, se vocês são uma pessoa de tecnologia ou uma pessoa de negócios, tá bom? Então tá aí aberto para vocês, eu gostaria que vocês respondessem, vai aparecer aí na tela, e aí a gente poder direcionar também as nossas palestras e a gente poder fazer essa conversa com vocês, tá bom? O pessoal já está respondendo aqui, bacana, tem bastante aluno, ex-alunos da FIAP, ex-aluno bem-vindos de volta, né? Alunos aqui da FIAP, né? A gente tem muita gente aí de férias também, né? Mas a gente está se vendo aí, tem bastante gente também do mercado financeiro, de empresas de tecnologia. Então, quase mais pessoas aqui de tecnologia do que de business, tá bom? Vou dar mais alguns minutinhos aqui, pelo menos 80% do pessoal aqui já votou. 82%. Enquanto isso, eu vou dar um outro recado aqui. Não se esqueçam também de seguir o nosso Instagram, né, da FIAP, FIAP Oficial, @FIAP Oficial, tá? Então sigam aí também. Deixa eu fechar aqui, acho que já deu aqui, pelo menos a maioria, 85%, só para vocês
verem também o resultado, eu vou colocar aqui para vocês só como curiosidade aí. A gente tem bastante alunos da FIAP, a maioria do pessoal da FIAP, ex-aluno, tem futuros alunos também, espero a gente se encontrar, bastante gente do mercado financeiro, né, mas tem empresas de tecnologia aqui também, algumas pessoas do varejo, e aí a gente tem aí quase 2/3 pessoas de tecnologia. Então, novamente, aí bem-vindos, e a gente aqui dividiu o nosso evento em 4 blocos, tá? E a gente vai aí ter 3 convidados e depois um painel de discussão, tá bom? Então vamos começar agora pelo nosso bloco 1, o que é Open Banking, suas tendências e benefícios. Então, nesse primeiro bloco, eu quero chamar meu grande amigo que aceitou o convite aqui, grande conhecedor do Open Banking, Rogério Melfi. Obrigado, Melfi. E aí, o palco é todo seu. Boa tarde, Ale. Obrigado, valeu. Bom, vamos lá, pessoal. A missão aqui é apresentar para vocês, introduzir um pouco esse assunto de Open Banking, contar um pouco de história para vocês, então, nesse começo aqui, para acompanhar essa jornada. Para facilitar, eu vou compartilhar também minha tela. Aí vocês vão ter o recurso visual aí também, olhar o PowerPoint e ir seguindo. Falar aqui um pouquinho, começar falando sobre mim, né? Então, começar aqui falando um pouco do Rogério Melfi. O Ale falou, grande amigo, a gente já se conhece há bastante tempo mesmo, Ale, bastante tempo aí nessa estrada, principalmente inovação no mercado financeiro, é o que a gente vem falando aí há um tempo. Atualmente, eu estou como especialista em novas plataformas na TecBan. Então, a TecBan, para quem não conhece, é a empresa que está por trás do Banco 24 Horas, da rede de caixas eletrônicos ATMs. E o meu projeto dentro da TecBan é uma solução, uma plataforma de Open Bank. E também eu faço parte da BFinTechs, que é a Associação Brasileira de Fintechs, e lá eu sou líder do grupo de trabalho que a gente tem de Open Banking, sobre o tema aqui que a gente vai tratar. Falar um pouco mais aí, daí o pessoal pediu para dar uma missão para eu me apresentar bem, para falar um pouquinho sobre mim. Então, putz, eu trabalho com tecnologia e mercado financeiro há pelo menos uns 20 anos aí, então há bastante tempo. E nos últimos 10 anos, principalmente, mais voltado para a inovação. Então, sempre antes com projetos de desenvolvimento, mais dia a dia, mas nos últimos anos mirando bastante inovação. Trabalhei já um pouco com blockchain, algumas soluções, mas principalmente nos últimos anos aí com APIs, conectividade e Open Bank. E daí eu vou trazer para vocês assim o que é Open Bank. Então, essa visão geral, esse conceito que eu trago aqui no começo, é uma visão que vocês vão encontrar de Open Banking de uma forma mais pura, assim, de uma forma bem didática, sem desdobrar em qualquer país, qualquer território ou qualquer objetivo que ele tenha. Ele sendo regulado ou não sendo regulado, por definição, o Open Banking deveria trazer esses 3 valores, ele tem que trazer esses 3 valores. Então, a primeira entrega do Open Banking é as instituições financeiras deixarem públicas as suas informações de produtos e taxas. Então, putz, aquelas informações, quando você vai na porta da agência lá e descobre, esse banco cobra tanto para fazer uma TED, ou para abrir uma conta, ou tarifa de manutenção de conta, enfim, quanto custa os serviços, as taxas desse banco? Isso daí deveria, enfim, por Open Bank, no conceito, estarem públicos, padronizados e de fácil acesso aí para qualquer pessoa que quiser através das APIs. Também, junto com esse primeiro aí, nesse conceito de dados públicos, dados abertos, os endereços dos locais de atendimento, né? Onde estão as agências, onde estão os caixas eletrônicos, onde estão os postos avançados de atendimento, enfim, onde eu consigo me relacionar com aquele banco. Fisicamente, né, que nem eu citei aqui, ou até mesmo
de modo eletrônico, né? Então, o seu canal de atendimento é esse 0800, ou esse e-mail, ou é isso. Se isso aí estiver bem padronizado, se isso aí estiver de uma maneira organizada e eu souber as informações de todos os participantes do mercado, outras empresas ou outros bancos, ou, enfim, vocês de tecnologia, conseguimos desenvolver um busca-banco, um busca-pé dos bancos. Então, putz, eu quero comparar qual banco que tem a menor tarifa X, eu vou lá e consigo comparar de uma maneira fácil. Mas eu quero saber quais bancos que têm mais agências em determinada cidade ou região que eu vou morar, vou mudar, também consigo fazer de uma maneira fácil. Então, só esse primeiro bloco aí de informações já traz benefícios, já traz funcionalidades aí diferentes, né? E hoje elas não são tão fáceis de acessar, né? Então, por mais que sejam públicas e tudo mais, elas não são bem padronizadas, enfim, tem dificuldade aí para essas informações. Mas, na segunda fase, aí, no segundo momento, é possibilitar que as pessoas compartilhem suas informações cadastrais e financeiras. Então, basicamente, o que é isso? Quando você tem um dado seu numa rede social, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, você consegue compartilhar isso de uma maneira fácil com outro site, com outro player, com alguma outra coisa. Quando você tem um dado seu dentro de uma instituição financeira, não é fácil compartilhar essa informação. Então, eu tenho lá todos os meus cadastros, tenho informações ali, eu preciso mandar uma informação para o meu contador, não consigo, eu preciso ir lá, baixar um arquivo, fazer isso, fazer aquilo, entregar aquele arquivo. Eu preciso declarar imposto de renda, putz, não dá para fazer isso de uma maneira fácil, eu preciso ir lá, interagir. Então, assim, por que as pessoas não podem compartilhar as informações dela, né? Informações cadastrais ou financeiras? Então, esse é um segundo requisito aí para o Open Banking funcionar bem. E um terceiro é permitir que um terceiro, isso é, uma outra solução que não é a sua instituição financeira, realize pagamentos ou consultas diretamente na minha conta. Então, por que não eu configurar para o Google fazer um pagamento quando eu dou um comando de voz? Por que não configurar para a minha agenda, o meu assistente, conseguir configurar lá, todo dia 10 eu quero que você faça um pagamento XPTO. Então, da mesma maneira que hoje lá a gente tem isso daí através do WhatsApp, onde eu consigo mandar uma mensagem, e nessa mensagem vai um pagamento, esse pagamento está movimentando a minha conta e a conta do receptor, no Open Banking traz isso daí, de eu poder fazer um pagamento, fazer uma consulta naquelas transações, mas eu sou um terceiro, eu sou uma empresa de tecnologia, eu sou uma outra instituição financeira. Numa visão geral, o Open Banking deveria trazer aí esses três valores. Daí eu vou seguir aqui trazendo uma frase do Roberto Campos, que é o presidente do Banco Central, sobre o que ele vê aí como o Open Banking, né? Então, ele vê que o Open Banking equaliza as condições competitivas, então eles deixam bancos grandes, bancos médios, fintechs, enfim, de uma maneira mais equilibrada para competir. Então, todo mundo tem acesso a essas informações, a essas taxas, a esses produtos, e com isso a competição fica igual dentro dessa corrida, né? Todo mundo começa lá na mesma posição de largada. O objetivo dele é aumentar a eficiência do sistema financeiro, é deixar o sistema financeiro mais digital. Então, quando a gente está falando de Open Banking, todo esse compartilhamento de dados que eu falei no slide anterior, a gente está falando sempre através das APIs, através de um canal eletrônico onde essas informações são transacionadas, e não de papel, papelada, documento, imprime o extrato, leva até o banco, tira aqui uma xerox disso aqui, enfim. Então, quando você transforma isso em mais digital, como objetivo, enfim, aumenta a eficiência. E daí, com isso, volta aí a ter mais competição entre os players, né? E ele se torna mais inclusivo também. Então, um dos objetivos também, dentro do escopo do Banco Central, que eles escreveram na regulação,
é incluir mais pessoas dentro desse ecossistema, é transformar o sistema cada vez mais inclusivo, ter inclusão financeira. Então, assim, a gente tem pessoas que hoje nem têm acesso ao sistema financeiro e transformando esse sistema com mais competidores, com mais players, mais eficiente, com menor custo para prover esses serviços, mais pessoas vão entrar dentro desse ecossistema, dentro desse bolo. Uma coisa que eu falo sempre, acho importante aqui colocar, o Open Banking ele acaba sendo um fermento para o sistema financeiro. Então, pensa que o sistema financeiro vai expandir, crescer, ter mais pessoas dentro dele. Com isso, essa competição toda que a gente está falando, entre bancos, bancos médios, bancos grandes, fintechs, elas não tendem a competir pelas mesmas pessoas, e sim por novos entrantes ainda. Então, assim, é uma competição extremamente sadia, em busca de novas pessoas que estão entrando, e muito menos competindo com quem já está aí, né? Então, mais na linha de um oceano azul aí do que um oceano vermelho. Tem muito ainda a ser construído dentro do sistema financeiro. O que eu trago aqui agora para vocês? Não é uma coisa só do Brasil, pelo contrário, assim, o Open Banking ele começou na Europa, muito forte lá no Reino Unido, então até a palavra Open Banking, a entidade de implementação de Open Banking, a OBA, ela vem lá do Reino Unido, com uma junção de coisas. Então, o que aconteceu na Europa, em especial no Reino Unido? Eles estavam regulando a GDPR, que é a diretiva dele, as leis dele de proteção de dados, em conjunto também uma outra lei, uma outra diretiva de pagamentos, que é a PSD2, uma evolução da diretiva de pagamentos anteriores, e daí o Reino Unido olhou para isso e falou, putz, a gente quer ter interoperabilidade, ter mais conectividade entre players de pagamento. Do outro lado aqui tem uma regulação, tem uma lei falando sobre o direito do consumidor poder compartilhar seus dados, poder ser dono dos seus dados. Podemos deixar esses clientes reféns dos bancos, reféns no sentido que, assim, existe uma pesquisa lá no Reino Unido que a pessoa, durante a vida dela, ela troca de relacionamento, né? Troca de marido, troca de esposa, troca de... enfim, mas não trocava de banco. Então, o cliente é muito mais fiel à instituição financeira do que ao relacionamento dele. E por que isso? Justamente porque todo aquele convívio que ele criou, todo aquele histórico, todos os dados que ele está lá, se ele não pode portar para uma outra instituição, ele acaba ficando muito preso àquela instituição. Então, lá no Reino Unido, por uma questão de maior concorrência, então uma entidade lá muito semelhante ao que é o CAD aqui no Brasil, começou a regular o Open Banking e trazer princípios dessa implantação, se deveria todos os bancos terem APIs iguais ou não. E daí lá eles definiram que todos os bancos têm que ter APIs iguais. Qual é o escopo desse compartilhamento de dados? Se, vamos compartilhar daqueles 3 pontos lá que eu coloquei no primeiro slide, ou vai ser um escopo menor, um escopo maior, e eles começaram a definir tudo isso. Isso se expandiu, a gente já tem casos na Ásia, foi para a Oceania, principalmente lá na Austrália, e daí isso chega, enfim, na América Latina, na América do Norte também, principalmente Canadá e México, mas daí aqui a gente vai detalhar um pouco do Brasil, como é que foi tudo isso aí aqui no Brasil. O que vale só eu citar aqui, e daí eu vou ser breve, depois a gente pode até deixar para as perguntas lá, é que cada país, cada regulador aí tem um tempero diferente. É um Open Banking, mas cada um com suas particularidades, com objetivos diferentes e também o que faz sentido para o ecossistema financeiro local. Aqui no Brasil, a gente pode dizer que o Open Banking, essa regulação do Open Banking, começou mesmo lá em abril de 2019. Então, uma coisa aí que teoricamente já faz bastante tempo, pelo menos 2 anos aí oficialmente, quando o Banco Central soltou um comunicado falando vai ter Open Banking, eu pretendo fazer uma consulta pública, eu pretendo regular, são esses objetivos que eu vou ter aqui como Open Banking, e começou a conversar de uma maneira bem aberta aí com o mercado, com todas as entidades, com todos os players. Antes disso, o Banco Central já vinha comunicando, ele já vinha falando com algumas entidades,
mas esse comunicado aí, que é o 33455, ele marca o começo aí do oficial do Open Banking. No segundo semestre de 2019, realmente ele fez uma consulta pública, onde todo mundo pôde participar, então qualquer pessoa jurídica, qualquer pessoa física. E qual que foi os temas aí que ele trabalhou nisso, né? Como é que deveria funcionar a governança do Open Banking? Como poderia ser essa padronização tecnológica? O que deveria ser tratado como segurança? Quais os padrões de interfaces? Como é que a gente deveria tratar tudo isso? Colocou lá participantes obrigatórios, enfim, um monte de coisa em consulta pública. Cronograma de implantação. Isso daí foi em dezembro de 2019, e até o final de janeiro de 2020, todo mundo pôde colaborar, construir isso aí em conjunto. Quando chegou lá em maio de 2020, então já completou um ano aí, o Banco Central soltou a regulação, dentro da previsão dele, dentro do calendário. Então, lá desde 2019, o Banco Central vem seguindo aí a risca, e colocou que vai implementar em 2020, 2021, essa data era finalzinho de 2020, então a gente já tinha a primeira fase prevista para novembro lá do ano passado, mas daí mudou e começou agora em fevereiro desse ano que a gente tem a primeira fase aí do Open Banking. Vou falar das fases mais adiante e daí a gente detalha isso. O que é importante aqui? Em todo momento que o Banco Central falou sobre Open Banking, ele colocou o usuário no centro. Então, a experiência tem que ser voltada ao usuário. O consentimento, que a Luana vai poder falar mais aí, é do usuário. Então, sempre o usuário, o correntista, ele é o centro aí dessa regulação e de tudo que acontece aí quando a gente fala de Open Banking. Quem são os participantes obrigatórios aqui do Open Banking? Falar de uma maneira breve aqui para vocês. Basicamente, a gente tem 3 situações que são obrigatórias participar. No caso de compartilhamento de dados, e quando eu falo de compartilhamento de dados, daí vale ler a regulação, mas aqui vou explicar de uma maneira rápida para vocês. Compartilhamento de dados lá, que é aquilo de agências, serviços, dados de conta corrente do usuário, extrato, saldo, dados cadastrais, assim como dados de outros produtos que ele tenha, como câmbio, investimentos, são as instituições que o Banco Central enquadra nos segmentos 1 e 2, apelidadas aí como S1 e S2. E a gente tem 12 instituições financeiras lá. Não vou falar as 12, mas putz, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa, Banco do Brasil estão lá. E daí tem algumas outras, mas eu acredito que a maioria que está nessa live aqui tem conta nessas instituições, porque isso aí já representa 80% das contas das transações financeiras no Brasil. As demais instituições, então, quando a gente fala de um banco digital, de um banco médio, de um banco menor, ele pode entrar nesse compartilhamento de dados, sim, mas daí de forma voluntária. Desculpa, eu ia falar obrigatória, mas não. De forma voluntária. E por que ele entraria de forma voluntária, né? Porque existe uma regrinha aí de reciprocidade. Se o banco cinza quer receber os dados do banco laranja, ele precisa ter as interfaces de compartilhamento preparadas, aptas a compartilhar os dados, daí ele pode oferecer isso para o consumidor dele, de receber os dados lá do banco laranja e criar alguma solução, alguma coisa assim. Segundo caso de participantes aí do Open Banking, é os serviços de pagamento, inicialização de pagamento de conta. Isso é, uma outra instituição, que é uma instituição iniciadora de pagamentos, ou uma instituição financeira, ela pode fazer um pagamento direto na minha conta. Então, aquele cenário que eu falei de repente, eu estou lá na minha na TV e daí tem assim, eu quero fazer um pagamento desse canal. De repente, quando eu apertar aquilo lá, eu quero comprar essa roupa que a artista está vendo na novela, enfim, pum, aquela operadora de TV, se ela for uma iniciadora de transações de pagamento, ela pode fazer um Pix diretamente lá na minha conta do Banco Vermelho. E quem é obrigado a compartilhar esse serviço de inicialização de contas? Todas as instituições detentoras de contas. Então, daí se você tem uma conta transacional aí em alguma instituição financeira, ela já entra obrigatório participando
esse serviço de inicialização de transações. E o terceiro cenário é quem tem encaminhamento de proposta de crédito. Esse é obrigado para quem tem correspondentes bancários que atendem de forma digital, de forma eletrônica. E o que é isso? É a possibilidade de eu poder solicitar um crédito, né? Então, encaminhar uma proposta de crédito para financiar um veículo, para financiar uma casa, ou um crédito pessoal, sem garantia nenhuma, enfim, para uma instituição financeira, ela fazer a análise daquilo e me devolver se eu estou aprovado ou não. Quem vai compartilhar esses serviços? Quem tem correspondente bancários de forma digital são obrigados, né, a compartilhar, e outras instituições podem sempre, de modo opcional, enfim, entrar como participante ali. O que eu vou falar ainda um pouquinho para vocês, né? Como está toda essa construção aí do Open Banking e falar de um modo rápido aqui para não prolongar muito tempo. É um processo de autorregulação. Então, quem está definindo toda a regulação do Open Banking são essas associações e as associações representando as instituições financeiras. Então, o Banco Central, é lógico que está monitorando tudo isso, está acompanhando, mas é muito mais o mercado podendo construir a regulação de Open Banking. Existe dentro dessa regulação 3 níveis, de um estratégico até o nível técnico, e esses níveis técnicos são onde estão construindo toda essa regulação, as APIs, as interfaces, e publicando algumas coisas. Voltar aqui e falar do cronograma. Então, o que é o principal? O que é importante a gente saber? O Open Banking, atualmente, ele está com 9 fases aí de implantação, que vão desde a primeira fase, que já está em produção, a segunda fase, que a gente vai poder detalhar aqui com a Luana, ela vai falar bastante aí para a gente, e as demais fases. Daí entra aqui o pagamento, que eu citei, dados de outros produtos. Aqui entraria na 6ª fase o encaminhamento da proposta de crédito. Então, tudo isso aí vai acontecer de forma faseada, onde tanto as instituições financeiras como o usuário final vão se acostumando com os benefícios e tudo mais do Open Banking. Bom, é isso. Obrigado aí todo mundo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alê. Foi isso. Assim, tentei falar bem rápido aqui, mas estou à disposição aí para perguntas. Tem bastante pergunta aqui, a gente já vai passar para o próximo bloco, mas, Melfi, só responde uma pergunta que o pessoal teve tentar ser rápido aqui, né? Mas qual que é a diferença entre Open Banking e Open Finance? Vou falar bem breve, assim. O Open Banking ele foi regulado aqui no Brasil pelo Banco Central, que nem eu citei aí em algum momento. E o Banco Central ele consegue regular todas as instituições que estão debaixo dele. E principalmente são instituições de pagamento e bancos, algumas corretoras também. Quando a gente fala de Open Finance, a gente está falando também do mercado de seguros, então tem a SUSEP aí envolvida. A gente fala de outras instituições, por exemplo, reguladas pela CVM. Então, o guarda-chuva do Open Finance é mais amplo do que somente o Open Banking. Boa, obrigado, Melfi. E agora vamos para entender mais, né, o que está para vir aí a fase 2 do Open Banking. Então, o que engloba o Open Banking fase 2? E para falar mais da fase 2, o Melfi já deu o spoiler aqui, estamos com a Luana. Para quem viu o convite aí, era a Ingrid, né? Mas ela teve um problema pessoal, mas estamos super bem representados com a Luana. Luana, obrigado por aceitar o convite e também o palco é seu para falar um pouquinho da fase 2. Legal, obrigada, Lê. É um prazer estar aqui com essa super missão de não vou substituir a Ingrid, mas vou tentar passar um pouquinho aqui do que ela ia passar.
Eu sou coordenadora do grupo técnico, né? Como o Mel falou, tem algumas camadas dentro do Open Banking, da Convenção Open Banking, e existem os grupos técnicos. Então, eu sou coordenadora do grupo técnico de UX, experiência do usuário, e sou a representante, né, da BFinTechs e da ABCD, da cadeira 2.3, né? Então, estou bem alinhada aí com o Melf nesse trabalho. Eu não era da área, falando um pouquinho, então, me apresentando, falando um pouquinho do meu histórico, eu não era da área financeira, eu vim de consultoria, meu forte era gestão de projetos, e o Open Banking, ele é um projeto, né, muito grande, com muitas partes envolvidas, com um orçamento grande, com prazo super apertado. Então, a Ingrid, que me fez esse convite, a Ingrid é conselheira, tá, da cadeira 2.3, então, para vocês saberem, e o convite veio dela para eu entrar nesse projeto, e eu estou muito, muito encantada, assim, é algo muito grande. Eu vi que o pessoal está com bastante perguntas, bastante dúvidas, dá vontade de já começar a responder, mas eu tenho uma apresentação aqui para passar para vocês um pouquinho mais sobre o que é a fase 2 do Open Banking, que é de compartilhamento de dados, né? Então, eu entrei aí esse ano nesse projeto, estou dedicada, bem envolvida, para a gente fazer isso acontecer. Então, também vou compartilhar aqui minha tela. Deixa eu compartilhar aqui e a gente já continua. Bom, então, eu vou falar um pouquinho mais da fase 2 do Open Banking. A fase 2, ela entra no ar, ela inicia dia 15, né? Faltam pouquíssimos dias para a gente estar com essa fase no ar. A fase 1 já está, né? Que é aquela de compartilhamento de produtos e serviços do banco. Mas a fase 2, como eu falou, é onde a gente começa a ver mais agregação de valor, assim, direta para o usuário. Então, o que é essa fase 2 do Open Banking, né? É a fase onde o cliente, pessoa física ou jurídica, tá, titular dos seus dados, decidirá quando e com quem compartilhar esses dados, né, desde que ele atenda uma finalidade específica e com um prazo determinado. Isso acontece através do compartilhamento de dados e serviços entre diversas instituições financeiras, e essas ações são feitas mediante o consentimento do cliente e viabilizado através de APIs, né, que estão sendo integrados aos sistemas das instituições financeiras. Então, é isso que a gente está construindo aqui na Convenção Open Banking, tá? Então, aí agora entrando um pouquinho mais direto, assim, no que vai ser entendendo um pouquinho da jornada de compartilhamento de dados, né? Como que vai acontecer isso? Então, aqui tem a jornada, esse fluxo aqui, ele está disponível no portal do Open Banking, tá? Eu convido vocês a entrarem no portal do Open Banking. Muitas das dúvidas que estão ali no Q&A, vocês podem pesquisar no portal Open Banking. O portal Open Banking é dividido em 3 partes, e dentro da parte de desenvolvedores tem muito material técnico, bastante coisa legal. Aí eu deixei aqui do ladinho até onde está esse guia, o guia de experiência do usuário, tá? Então, essa é a jornada básica de transmissão de dados, tá? A gente tem sempre uma instituição receptora dos dados, ou seja, é a instituição onde você quer que os dados cheguem, certo? Então, vamos supor aqui um exemplo para a gente pensar nessa jornada, que eu quero abrir conta no Banco Cinza, tá? Então, eu não tenho uma conta lá e eu quero abrir. Como que eu vou poder abrir agora esses dados, né? Eu vou poder ir nesse meio digital desse banco, tá? Na etapa 1 é o consentimento. Eu já vou entrar mais no detalhe do que seria essa etapa. Mas é a etapa onde eu vou dizer para aquele banco que eu quero que ele colete meus dados. Para isso, eu vou ser redirecionada para onde eu tenho o banco, para onde eu tenho conta, né? Que é a instituição transmissora, ou seja, a instituição onde os dados vão ser coletados. Então, eu vou ser redirecionado para esse ambiente, que é o ambiente que você já usa. Então, é o aplicativo que você já usa da sua instituição, que contém os seus dados, né? Você vai fazer a autenticação, certo? E você vai confirmar, então, que você quer transmitir esses dados para a instituição cinza. Aí eu vi muita pergunta sobre segurança, muita pergunta ali no Q&A sobre segurança. Então, assim, muito importante, o compartilhamento de dados ele só vai ser feito com o consentimento do cliente, explícito, certo?
o cliente vai ter acesso, vai saber tudo o que vai ser compartilhado e ele vai ter que dar esse consentimento. E para confirmar esse consentimento, ou seja, para você dizer, banco, onde eu tenho conta, pode sim enviar meus dados para o outro banco, você vai ter que entrar no seu banco, certo? Fazer essa autenticação como já faz hoje, por senha, por chave, por Face ID, pelo que for, você vai ter que fazer isso e confirmar. Então, se você se sente seguro para entrar no seu banco e fazer um pagamento, né? Tem toda a segurança ali para que isso aconteça, você também tem confiança para entrar e dizer para esse banco que ele pode sim mandar os dados para outra instituição. Então, tem essa parte, e claro, também, como a gente falou, tem as APIs e tudo isso está sendo pensado por esses times técnicos muito competentes, né, que estão fazendo esse trabalho todo. Inclusive, tem um GT só de fraudes, um GT só de segurança, um grupo técnico, né? Assim como tem o de experiência, tem todos esses grupos técnicos. Então, depois que o usuário entrou e confirmou onde ele tem conta, ele é redirecionado de volta para a instituição receptora dos dados, certo? Que dá uma confirmação ali para o usuário que recebeu as informações e, na sequência, muito provavelmente, talvez em horas, aí depende muito do que vai ser a solicitação, né? Vai te oferecer o serviço com uma qualidade, né, muito maior e que beneficie o usuário realmente por estar compartilhando esses dados. Então, como o Mel falou, uma preocupação muito grande do Banco Central é ter o usuário, o cliente, no centro de tudo, e ainda mais aqui, eu falando pelo grupo técnico de experiência, isso é a base do nosso trabalho, né? E por que compartilhar os dados, né? Para obter produtos e serviços melhores, para aumentar a concorrência, né? Tornar ela mais leal e que todos possam realmente ofertar produtos e serviços com base nas características do cliente, do que ele espera. Então, eu vou entrar um pouquinho aqui mais no detalhe de cada uma dessas etapas, tá? Então, a primeira etapa é a etapa mais importante, a etapa do consentimento, tá? Então, é a etapa onde, vou pegar um exemplo aqui, você vai entrar ali no banco que você quer abrir conta, e esse banco vai dizer, olha, para abrir conta facilitada, você pode, via Open Banking, me passar os seus dados cadastrais, certo? E ele pode dizer, além disso, se você quiser que eu já te dê um cartão de crédito com um limite, você pode me dar os dados cadastrais e mais os dados de cartão de crédito, por exemplo, que é uma categoria de dados. Se você já quer, por exemplo, se você também diz lá que você quer empréstimo, você pode também passar os dados transacionais, saldos de extrato. A instituição que recebe, né, os dados vai oferecer, então, que é ali a escolha da finalidade, você vai indicar qual é a finalidade e ela vai te dar um escopo de dados que vai permitir um melhor produto e serviço. Sempre lembrando que já foi falado, o Mel falou, a Lê também falou sobre a LGPD, né? Todas as outras normas em vigência, elas devem ser seguidas. E aqui também. Então, os bancos eles vão pedir dados que façam sentido para oferecer aquele melhor produto ou serviço que o cliente está querendo naquele momento. Isso é bem importante. Então, depois de você dizer o que você quer e apresentar os escopos de dados, né, você vai dizer, então, em que instituição financeira você tem conta, que a gente chama de instituição transmissora, né, que é a que vai transmitir os dados. Já na frase lá de cima, tinha isso, que é o prazo de autorização de compartilhamento. Então, esse consentimento ele é válido por um tempo, certo? E esses dados, então, vão ficar disponíveis, né? A instituição vai ter acesso por um determinado tempo que o usuário pode alterar, tanto nessa etapa quanto revogar a qualquer momento. No final, eu vou falar um pouquinho sobre a gestão desses consentimentos. Então, passamos pela etapa de consentimento, vai para a etapa de redirecionamento, a partir do momento que você viu aqui, né, consentiu, selecionou a sua instituição e etc., mostrou quais são os dados aqui, por exemplo, os dados necessários que estão sendo solicitados são os dados cadastrais, poderiam ter outros agrupamentos de dados, como eu falei, cartão de crédito, transacionais, etc. Você vai ter uma tela de redirecionamento, certo? Onde vai abrir, então, a tela do seu aplicativo e vai fazer
o login como você já faz hoje, tá? Com toda a parte de segurança que já é feita hoje, tá? Isso o Open Banking não vai mexer. Lá dentro, então, você vai poder ver um resumo daquilo que você colocou lá na instituição receptora, vai checar, inclusive, se tem os mesmos dados, se é esse escopo de dados realmente que você tinha solicitado. Você pode cancelar a qualquer momento, pode ser que o usuário sempre pode cancelar, sempre pode pausar, né? Então, ele vai poder aqui nesse momento também, inclusive, dizer, não, na verdade, pensando bem, não quero, né? Mas ele vai poder apertar confirmar, e quando ele aperta em confirmar, ele é redirecionado, vai aparecer de novo uma telinha por segundos, né? Dizendo que ele vai ser redirecionado de volta para a instituição receptora. A instituição receptora, então, vai apresentar uma tela de confirmação desse compartilhamento de dados. Isso não significa que na hora a instituição já vai mostrar aqueles dados na tela ou que na hora já vai mostrar o produto e serviço. Vai depender muito do produto e serviço que você está buscando, né? Então, pode ser que, por exemplo, ela logo na sequência coloque que daqui a um dia, né, enfim, dependendo do produto e serviço, vai ter um timing aí para ela analisar esses dados, coletar, fazer o trabalho e apresentar para o seu cliente o produto ou serviço que ela que está sendo solicitado, né? E como eu falei lá no início, uma parte muito importante é a gestão do consentimento, porque como vocês viram lá no início, né, a gente dá um prazo para esse consentimento. Então, vamos supor que eu diga que eu quero compartilhar os meus dados com a instituição XPTO para ela ter acesso aos meus dados transacionais durante 1 ano, que é o tempo máximo aí que eu posso fornecer os meus dados, né? Então, pode ser que lá no 6º mês eu diga, não, eu não quero mais, não é mais vantajoso para mim, não tenho mais interesse, inclusive não gostei do serviço daquela instituição, vamos supor, eu vou no meu banco, aliás, em qualquer uma das duas, tanto a receptora quanto a transmissora tem que ter esse ambiente de gestão, justamente para facilitar para o usuário, certo? Então, você vai poder ir nesses ambientes de gestão em qualquer um dos dois, né? Você vai, primeiro, poder ver todos os consentimentos que estão ativos, tanto ativos ou encerrados, né? Tudo que já aconteceu. Então, isso é bem importante. Então, aqui teriam meus compartilhamentos, né? Recebidos, transmitidos, quem são as instituições, quando que aconteceram. E você vai poder alterar, revogar, né? A qualquer momento, qualquer um desses consentimentos que você tenha dado. Então, passando bem breve aqui, um pouquinho mais no detalhe, essa fase 2. Depois, no final, sei que a gente tem uma sessão de dúvidas. Então, por enquanto, é isso, Ale. Obrigado, Luana. Mas eu também quero fazer uma pergunta para você aqui, inclusive surgiu aqui no Q&A. Você deu um exemplo muito legal, né, de se a pessoa tem um banco. Mas aí o Diego perguntou, e se eu tenho conta em 3 bancos, como que fica? Você tem que entrar nos 3. Você quer que você tem em 3 bancos, você vai ter que fazer essa jornada 3 vezes, tá? Então, pelo menos nesse momento, não tem como fugir disso, porque não tem como um banco autorizar o outro a compartilhar aqueles dados, né? Então, dando nome aos bois, vamos supor que eu quero abrir uma conta num banco novo, né? Que eu quero abrir uma conta no Inter, e você tem conta no Santander, Bradesco e Banco do Brasil, né? Você vai poder escolher essas 3 opções ali na instituição receptora, que vai ser onde você quer abrir o seu banco, e você já quer, por exemplo, um crédito bom lá, e acha que compartilhando os dados desses 3 bancos, eles conseguem ter acesso a um histórico melhor seu para compor um melhor crédito, né? Isso pode acontecer, mas a jornada vai ter que acontecer essas 3 vezes, tá? Então, vai ter que fazer essa jornada de redirecionar para os bancos para confirmar esses compartilhamentos as 3 vezes. Boa. Obrigado, Luana. A gente vai responder aqui as perguntas, está aparecendo bastante pergunta aqui no Q&A, mas agradeço aí pela explicação da fase 2. Antes da gente ir para o próximo bloco, mais um recadinho, na verdade um recadinho para quem entrou depois, né? Lembrando que o Workshop do Bem, ele sempre beneficia instituições de caridade. No dia de hoje, né, são 2 instituições, né, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e a Cefras, né, a Serviço Franciscano de Solidariedade. Então tá aí no chat para vocês poderem aí doar R$20 ou R$40, tá bom? Para o nosso
Terceiro bloco, a gente vai falar agora, eu fiz a pergunta ali se tem pessoas de tecnologia, né, de tech, então a gente vai falar Open Banking para desenvolvedores. E para falar de Open Banking para desenvolvedores, esse lado, né, acho que muita gente gosta, né, tem muita gente aqui que é mais tech. Eu gosto também. Há algum tempo já não sou mais, mas já fui desenvolvedor também. É uma coisa legal para a gente entender um pouquinho mais, né, de APIs, toda a infraestrutura. E estamos aqui com a Andrea. Andrea, também agradeço demais pela sua presença e o palco é seu. Olá, pessoal. Olá, Alexandre. É um prazer estar aqui. Bom, eu sou Andrea Cavallari, trabalho hoje na Red Hat, que é uma provedora aí de soluções open source, e agora a gente vai mergulhar um pouquinho nos componentes técnicos que suportam toda essa plataforma do Open Banking, tá? Então, vou compartilhar a minha tela aqui. E vamos iniciar. Bom, hoje dentro da Red Hat, falando um pouquinho de mim, né, eu estou a cargo de uma área que chama Solutions e Technology Practices, que trabalha justamente com as novas tecnologias, tecnologias emergentes. E o Open Banking é o que está bombando no momento, né? Então, como o pessoal falou aí, só um recapitulamento rápido, antes as transações eram muito direcionadas clientes a cada instituição, no máximo você tinha ali um estabelecimento com a maquininha da onde você passava o cartão, né, e aquela maquininha muitas vezes já era do próprio banco ou da bandeira do cartão de crédito, essa transação era muito direta e o banco, ele tinha o domínio de todos os seus dados, todos os produtos contratados e só ele era detentor daquelas informações. O que mudou, né? Com o Open Banking, esse fluxo de informação, ele mudou, ele ficou mais aberto, ele pode ser compartilhado, e a gente tem aí as instituições intermediárias, né? Que a gente chama de third-party provider, que são essas instituições que ficam no meio do caminho, fazendo esse share, esse compartilhamento dos dados, e com isso a comunicação flui muito melhor para todas as instituições, sempre focando nessa questão de customer centric, que é ter o cliente, a experiência do cliente como foco, e não mais a instituição bancária só fazendo o que era conveniente para ela com tecnologias fechadas, código proprietário e fazendo ali uma amarração, muitas vezes, para que o cliente nem conseguisse ter visibilidade, né, de como estava funcionando as coisas por trás. Então, o que a gente precisa para montar essa plataforma, né, de Open Banking? Primeiro, todos esses sistemas estão agora baseados em cloud, então a nossa infraestrutura toda agora tem que ser em cloud para conseguir escalar e ser criada de forma rápida e se ajustar ao volume de acessos que vai ter. A gente precisa das transações funcionando em real time, então baixa latência, boa comunicação de rede, real time payment, todo esse processamento ele precisa ser muito rápido. A gente tem a camada de APIs abertas, que é justamente o foco principal aqui da conversa, né? São as APIs que vão propiciar todos esses passos que a Luana comentou, de compartilhar os dados, consentir, transmitir. E a gente vai trabalhar muito também com inteligência artificial e machine learning, para garantir que novos produtos e serviços consigam ser ofertados automaticamente para os clientes quando eles compartilharem os dados, né? Compartilham o perfil do banco A com o banco B, aquele banco B já vai analisar seu histórico, analisar seu cadastro, e através de inteligência artificial ele já pode te propor ou fazer sugestões de produtos, serviços, investimentos e etc. Tá? Então, esses são os 4 pilares que estão aí por trás. Existe muita tecnologia que já vinha sendo usada antes, né, que está sendo colocada em cima do Open Banking, mas tem muita coisa que vem do Open Source. Muita coisa teve que ser desenvolvida nova, especialmente com relação a features, né, garantir segurança, autenticação, autorização,
e muito dessa inovação vem do open source. Então, aqui temos alguns dos projetos open source que depois eles derivam para produtos enterprise, né? Então, aqui muita coisa de containers, event streaming, autenticação, vários projetos. E aí, cada banco, cada instituição vai escolher o sabor que quiser para a sua tecnologia, né? Pode comprar tecnologias de fornecedores fechados, pode comprar de fornecedores abertos, como a Red Hat, pode usar a versão comunitária, open source, que é gratuita, cada um fica livre para escolher a forma que quer trabalhar, tá? E que mudanças a gente precisa fazer no approach, né? Todo mundo que trabalha aí com TI, com certeza já passou por essa fase aqui, de trabalhar muito com web services, aplicações monolíticas, Java pesadas, projetos em modelo cascata, waterfall, onde a gente planejava, tinha um entregável bastante grande, ia entregar aquele resultado um ano depois, às vezes 2 anos de projeto, né? Isso tem que ser modificado. Servidores físicos ou mesmo máquinas virtuais, isso tem que ser modificado para cloud, e o data center, né, ter máquina, coisas físicas, isso também já não é o melhor approach. Então, a gente vê aqui que esses 5 elementos são as principais mudanças que precisaram ser feitas, né, e que precisam ser feitas nas instituições para a gente conseguir trabalhar com o Open Banking. Então, a gente, saindo desse modelo que a gente estava acostumado, temos que ir para onde? Trabalhar com APIs, trabalhar com microserviços, utilizar CI/CD, tecnologia de containers e tudo em cloud. É assim que a gente consegue fazer a transformação. Aqui esse desenho está bem techniquez, complicado, mas vou tentar destacar aqui quais são os pontos principais. Bom, pontos principais dessa solução. A gente tem aqui a parte de APIs, né, que é onde vão ter todo o gerenciamento das APIs internas e externas para comunicação entre todas as instituições. A gente vai ter a parte de Identity e Access Management, que é onde vai estar muito da segurança, da parte de segurança e controle dos dados e autorizações, estão aqui. A gente tem a plataforma onde vai ser tudo orientada a eventos e vão ser executadas as transações, né? Depois a gente tem a parte aqui de data storage, onde muita coisa vai estar em cache para propiciar mais rapidez e acesso e transferência rápida das informações. E a gente tem a parte de Agile Integration, que vai se comunicar com todo o back-end do banco, né, e os provedores, baseado em microserviços. Então, esses são os principais componentes da arquitetura do Open Banking. Trazendo isso um pouquinho para Open Source ou para Red Hat, alguns nomes aí de tecnologias que a gente vai escutar, né? TreeScale, para a parte de API Management, OpenShift, como a nossa plataforma de containers, AMQ, para a parte de Event Streaming, e Single Sign-On, para a parte de identidade e autorização, tá? Fora isso, existe aí um mercado enorme onde fintechs e vários outros provedores e integradores de tecnologia pode trabalhar a parte de automação de tudo isso, a parte de inteligência artificial, machine learning, data warehouse e uma infinidade de outras possibilidades que realmente as instituições têm que ir conectando as soluções. Dificilmente vai ter um provedor de tecnologia que abarque tudo, é uma solução que tem que ser composta com diferentes empresas de diferentes segmentos, tá? E nesse mundo de API, o que a gente fala, né? Que a sua API, ela não tem nenhum valor até que ela esteja em produção, ela tem que estar em produção, funcionando, entregando valor para o usuário, e ela se torna desatualizada muito rápida. Se ela não tiver feedback, né, se ela não for testada, provada pelos usuários e não tiver esse foco em user experience. Então, todos os bancos estão olhando hoje para esse mecanismo de continuous agility, que é desenvolvo algo rápido, ponho para funcionar, testo, recolho o feedback, melhoro, faço o deploy de novo e assim o negócio evolui bastante rápido. É claro que isso não envolve somente tecnologia, né?
envolve muito da parte de cultura, processos e a forma de trabalhar das pessoas. Então, desenvolvedores e pessoas de TI aí da velha guarda têm que se acostumar com esse novo modelo de trabalho. Então, tem uma mudança de cultura e de mindset da forma de trabalho para que isso possa funcionar, tá? E aí existem outros mercados, como eu falei, a parte de mobile, IoT, Business Process Management, uma série de outras coisas que estão ao redor das APIs que compõem essa solução, né? Para ter uma ideia aqui do volume, essa é uma pesquisa de 2020, do ano passado, mundial. Em 2019, a gente já tinha aí um volume gigante de operações de pagamento feita pela internet. Isso vem crescendo e existe aí essa métrica de 1,10 tri até 2023. Pessoas cada vez com mais cartões, aderindo a bancos digitais, não está mais amarrada a somente uma instituição, e muita coisa em mobile. E, em média, essa pesquisa de 2020, cada instituição tinha 514 APIs internas e 79 externas. Esse número ele tende a crescer bastante também com o Open Banking. E quando a gente fala de todo esse crescimento, é importante saber que toda a infraestrutura tem que crescer junto, né? Não adianta eu ter todo o conjunto de APIs, ter o foco no usuário, mas quando todo mundo for usar, tiver algum pico de acesso, a experiência do usuário fica ruim. Então, a gente tem que cuidar também do que está por trás das APIs. E aí eu trouxe aqui um comparativo, uma brincadeira, né, que todo mundo deve conhecer, o Pokémon Go. Não sei se vocês sabem, mas funciona também à base de APIs. Está no Google Cloud e foi feito com Kubernetes, que é o similar aí à plataforma de containers na versão open source, né? Eles fizeram uma projeção para ter um determinado tráfego no momento de lançamento do Pokémon Go, que era o valor estimado de acessos iniciais, e eles fizeram uma projeção de 5 vezes mais. Né? Então, bom, vou preparar aqui a minha infra para ela escalar 5 vezes mais. Então, no pior caso, eu estou esperando, digamos, 1.000 acessos. Se der muito certo, vai ter 5.000 acessos. E o que eles viram é que teve 50 vezes mais acessos, né? E de nada ia adiantar as APIs bacana e tudo que foi pensado para a usabilidade do cliente, se por trás não tivesse a infra para escalar, fazer o scale up e scale down de maneira dinâmica, sendo elástico para conseguir aguentar essa demanda. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho também, tá? Bom, e aqui por fim, a gente tem que 60% das instituições, elas vão começar a trabalhar com dispositivos por aproximação, né? Não vão ter mais cartões físicos. A gente vai ter um número muito grande de pessoas com devices conectados, né? Pagando por celular. A gente vai ter transações feitas através de Smart TV, carros inteligentes, outros dispositivos que hoje a gente não utiliza tanto. E o IoT também, ele vai entrar muito em cena aqui, porque os dispositivos vão começar a estar cada vez mais conectados e as compras, elas vão acontecer meio que sozinhas, né? Existe um caso lá na China das geladeiras inteligentes, que quando já está acabando a comida, ela já dispara um pedido, né? Ó, a geladeira está vazia, acabou o leite, acabou a água. Ela já faz a compra, daqui 1 hora chega na sua casa a reposição dos alimentos na geladeira. Então, esse é o nosso futuro, tá? Só endereçando aqui uma pergunta que fizeram também, a evolução, né, do Open Banking é expandir o escopo, e esse escopo é o que a gente está chamando de Open Finance, onde você vai ter não só as transações de banco, mas você também vai ter aqui inclusas seguradoras, fundos de pensão, investimentos, ações, financiamento, tudo de uma forma que o usuário possa ter um painel único, onde ele controle todas as finanças deles, sempre através das APIs abertas e compartilhadas, e através disso ele consiga manejar diferentes produtos de diferentes instituições através de uma interface única. Esse é o desejo e é para onde nós estamos caminhando. Era isso que eu tinha para compartilhar por hoje. Obrigada.
Obrigado também, Andréia. Sensacional. A gente tem bastante gente aí de tecnologia dentro do workshop do bem. Deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Você vê que realmente, então, a parte de tecnologia e principalmente, né, os desenvolvedores vão ter um papel essencial aí na implantação do Open Bank e mais do que isso, o Open Finance, que nem todo mundo aprendeu agora? Sim, eu vejo não só na Red Hat, mas em todos os clientes que a gente atende, a gente trabalha com os maiores bancos e eles estão criando equipes específicas de tecnologia com conhecimento no mercado financeiro. Então, pessoas que tenham conhecimento dessas novas tecnologias, de containers, APIs, e também tenham conhecimento da indústria, acho que é o profissional que vai estar mais em evidência agora. Legal, ótimo. Obrigado também, Andréia. E agora, né, para a gente tentar responder todas as perguntas aqui, vamos para o nosso último bloco. Então vamos para o painel final aqui. E aí tem os três painelistas aqui conosco, a Andréia, o Melfi e a Luana, tá? Eu vou tentar pegar aqui as perguntas e bastidores, tá, gente? Ninguém sabe de nada aqui, todos os pessoal que estão aqui, ninguém sabe de nada, mas a gente estava conversando aqui no grupo de WhatsApp, tem tanta pergunta. Tudo bem se a gente ficar até 3 horas da manhã aqui, assim, o Gero Melfi falou assim, se quiser a gente fica até 3 horas da manhã. Tudo bem, pessoal? Brincadeira. Vamos, só traz o café. Só traz o café. Brincadeira, a gente vai tentar responder. Se a gente não conseguir responder, eu tenho certeza que todos os nossos painelistas, eu também fico à disposição aí, né, de responder, tá? Mas a primeira que eu quero colocar aqui, acho que foi a pergunta que mais apareceu aqui no Q&A, que é a questão da segurança, né? Vazamento de dados. O pessoal deve estar preocupado com tanto vazamento de dados. Melfi, queria passar essa pergunta para você, né? Qual o risco do Open Bank para a população? Legal. Vou começar aqui trazendo, Ale, uma coisa que a gente deve colocar, assim, acho que como premissa, né? Que principalmente se a preocupação for como consumidor, assim, então, putz, eu sou correntista do meu banco, e se esse dado for vazado, nenhum dado sai da instituição financeira, a não ser que você, como usuário, dê consentimento. Então, assim, nenhum dado é compartilhado, não existe uma central única de dados que vão ser todos os dados compartilhados. O dado está lá na sua instituição, no banco vermelho, no banco laranja, no banco azul, e a partir do momento que você der esse consentimento, aquele banco, via API, ele vai poder fazer chamadas e receber esses dados. Basicamente, para todo mundo aí, todo mundo já pegou e esteve lá no Uber e compartilhou seus dados do Facebook para ele pegar teu e-mail, pegar tua foto, pegar isso. Então, enquanto você não compartilhou seus dados, enquanto você não deu consentimento, o Uber não conseguia pegar sua foto, não conseguia pegar seus dados. Depois que você deu esse consentimento, ok, ele pode. A Luana colocou alguns pontos, por exemplo, da finalidade específica daqueles dados, qual que é a instituição transmissora, qual a instituição receptora. Então, se tiver um vazamento, e pode ter, enfim, daí responsabilidade aqui desses alunos de cuidar para que não tenham aí na parte de tecnologia, mas vai ser uma responsabilidade dessa instituição receptora, e de alguma forma ela recebeu esses dados, armazenou, e é importante sim que o usuário ele doe, ele dê o consentimento dele para instituições que ele confia. Então, assim como na rede social, você não entra em qualquer site e coloca suas informações. Você não vai pegar qualquer player e dar consentimento. Você vai dar seu consentimento para instituições que você confia. Dentro desse escopo, a gente não tem riscos aí com o Open Banking. O Open Banking é construído com certificações, com segurança, com padronizações. O que a gente tem aí um ponto importante para todo mundo? Por mais que a gente tenha tecnologia segura, a gente sempre tem o fator humano. Então, muitas golpistas, ou enfim, vão usar de engenharia social, vão criar golpes não relacionados à tecnologia do Open Banking, mas enganando, criando sites fakes, criando qualquer coisa assim. Então, aquela velha recomendação que existe há 10 anos, assim, não clique em links suspeitos, não dê seus dados, não faça isso, é válida ainda para isso. Não é porque você vai receber uma mensagem agora de um e-mail desconhecido falando clique aqui, acesse agora o Open Banking,
daí você vai estar caindo num golpe, né? Então, assim, o Open Bank está sendo construído de maneira segura, os dados compartilhados por ele, o usuário que tem o controle remoto, de tirar esse consentimento ou dar esse consentimento novamente na hora que ele quiser, mas é importante educar a população para que não clique e não faça nada também equivocado aí. É bem resumido aí, eu vi que foi uma pergunta assim, que teve umas 5, 6 perguntas, e daí se Luana, Andréia quiserem complementar alguma coisa, talvez é válido aí. Eu queria só complementar que, assim, seus dados já estão no poder das instituições bancárias, né? A única coisa é que agora esse dado, ele vai, com o seu consentimento, ser compartilhado com outra instituição financeira. Mas uma vez que ele foi compartilhado, ele vai ser armazenado de maneira segura, igual ele estava antes. Tá ótimo. Acho que foi respondido várias perguntas aqui. Deixa eu fazer uma outra pergunta, inclusive a pergunta da Fabiana. A jornada do consentimento da fase 3 será a mesma da fase 2? Você pode explicar, Luana, para a gente? Posso, sim. Inclusive, vou compartilhar aqui minha tela de novo para mostrar bem rapidamente como que é essa jornada para a fase 3. Então, só explicando, a fase 3 é a iniciação de pagamento, tá? Então, é aquela que o Melfi explicou, onde eu autorizo uma instituição, que se chama Instituição Iniciadora de Pagamento, a fazer um pagamento com o meu consentimento, né? Então, é sim muito similar, tá? Aqui é a jornada. Então, aqui a gente tem a instituição iniciadora de pagamento, né? A etapa 1 a gente não chama mais de consentimento, porque a gente entende que o consentimento é sim uma etapa dessa jornada, tá? Mas ela é um pouquinho maior, digamos assim. Então, é aqui onde você vai visualizar todas as informações daquela iniciação de pagamento, né? Vai inserir dados como a sua instituição, quem é o beneficiário, quem é o recebedor, quem é o pagador, e etc. Também vai ser redirecionado para o banco onde você possui conta, né, instituição detentora, e é por isso que o Melfi falou que todas as detentoras têm que estar preparadas, então elas são obrigadas, né, lembra que ele falou das voluntárias e obrigatórias? Então, as instituições detentoras de conta, elas são obrigadas a participar, né? Então, se você tem uma conta, vai poder ser redirecionado para esse ambiente digital da sua detentora, você autentica, confirma, e é redirecionado de volta para a sua instituição, para onde você começou a jornada, né? Que pode ser um marketplace, enfim, pode ser qualquer o local onde você vai estar fazendo aquela transação, né? E vai ver ali na sua tela que foi confirmado aquele pagamento. É legal dizer que essa é uma jornada agnóstica, né? Para o MVP, que é 30 de agosto, só contempla o PIX, né? Mas como o Melfi colocou lá, o Banco Central já colocou as datas para os outros meios de pagamento que vão entrar, então TED, boleto, e a gente tem também o cadastro de transações sucessivas e agendadas. Então, a gente também vai poder aqui cadastrar transações mensais para investimento, para o fim que for preciso, e também vai ter uma área de gestão onde eu vou poder, por exemplo, cancelar esse agendamento que eu tinha feito, cancelar essa transação sucessiva que eu tinha programado a qualquer momento, cadastrar novas. Então, a jornada em si ela é similar, sim. Luana, só para fazer o advogado do diabo aqui, né? Então, até pegando lá o gancho do que o Melfi respondeu também. Então, no final, tudo tem o consentimento, né, do usuário, né? Tudo tem o consentimento do usuário, exatamente. Dentro da etapa de iniciação, ali na primeira etapa, ocorre o consentimento e a confirmação lá na detentora de conta, exatamente. E aí no final, como o Melfi falou também, né? Inclusive acaba acontecendo muito no nosso dia a dia, né? Muitas fraudes acontecem não por causa da tecnologia, né? Mas por causa aí do hacking social, né? Tudo isso, então o consentimento ajuda, né? Ajuda bastante, e o redirecionamento, porque nesse momento vai ter que estar no mesmo dispositivo, então esse redirecionamento para o banco, né, e a pessoa tem que estar então no mesmo device, isso também garante bastante segurança nesse início, antes de a gente ir para outras possibilidades com multi-devices, como foi falado aí da geladeira, de eu pedir para minha Alexa fazer uma compra, etc. Isso vai acontecer, a gente está trabalhando para que
isso aconteça de uma forma segura também, mas ter o redirecionamento nesse primeiro momento e estar no mesmo device também garante bastante segurança. Deixa eu aproveitar e já pegar uma outra pergunta aqui. Tá sem nome aqui, mas o consentimento é feito por CPF, CNPJ ou agência conta, Luana? Tem que ser pelo CNPJ e CPF, tá? Então, quem dá o consentimento tem que ser a mesma pessoa que confirma, tá? Então, o check que é feito é em relação ao CNPJ e CPF. Tem que ser sempre porque imagina, né? Eu não posso, eu começo pensando em compartilhamento de dados, né? Eu com um CPF não posso autorizar, né? Confirmar o compartilhamento de dados numa conta de outra pessoa. Então, o check é pelo CPF e CNPJ. Ótimo. Melfi e André, se quiserem complementar, sempre fiquem à vontade, tá? Eu tô só jogando as perguntas aqui, mas fiquem à vontade, né? Que fique um bate-papo mesmo para o pessoal aqui ficar também à vontade em fazer perguntas. Andréia, essa questão foi até a pergunta aqui do Johan. Os dados são compartilhados apenas entre as instituições e não existe essa estrutura centralizadora de dados? Entre as instituições, mediante o consentimento e a autorização. Não vamos ter aí um grande banco de dados onde tem todas as informações financeiras de todo mundo, né? Porque seria até um ponto único de falha. Imagina se você tem esse bancão de dados e tem uma falha nesse bancão de dados, você vazou todo mundo. Então, essa não é a ideia. E aí, até aproveitando aqui outra pergunta que é do Emerson, né? Se o Banco Central preveu algum tipo de multa em caso de vazamento? Eu não tenho essa informação, se existe já uma multa ou penalidade prevista. Tá, eu vou complementar aqui então, Andréia, deixa eu puxar. Mas, assim, ele não precisa. Já existe uma regulação de sigilo bancário, então a instituição, enfim, regulada por ele, tem que seguir essa normativa, o sigilo bancário continua existindo. Além disso, a gente já tem em vigor a LGPD, que também protege os dados pessoais de qualquer usuário vazado. Então, ele não precisa, num caso específico de Open Banking, criar uma regulação específica para isso. Já tem outras regulações, já tem outras normativas que tratam aí vazamento de dados e vale que a gente não tem nenhuma instituição financeira que teve grandes vazamentos de dados públicos e tudo mais recente. Então, assim, é um ambiente extremamente seguro que a gente está falando. E a gente volta na velha questão aqui. Pergunta para os três, tá? Por favor. Que é a velha questão de que às vezes a gente acha que, né, a questão do brasileiro, tudo é atrasado. Mas quando a gente fala do mercado financeiro, assim, tecnologicamente a gente é super avançado, né? Queria colocar isso na mesa aí para vocês discutirem também. E com tudo que está acontecendo também de tecnologias novas, né? Não só Open Banking, né? A gente está falando de Pix aqui também, né? Tem o sandbox regulatório rodando também. Queria que vocês falassem um pouquinho. Eu posso compartilhar aqui alguma experiência que a gente, dentro da Red Hat, né, e do Open Source, a gente trabalhou lá com o pessoal de UK. Foi quando surgiu a primeira onda. E hoje a gente está trabalhando bastante aqui no Brasil. E quando a gente fala com o pessoal de UK, eles mesmos falam, nossa, as regras e o mecanismo que vocês estão usando são muito mais apurados do que o que a gente fez em UK. Inclusive, isso está drivando muito mais desenvolvimento e novas features e melhoria nos produtos que o pessoal lá da Europa não considerou. Então, assim, isso confirma que a gente realmente está avançando muito mais aqui em termos de uso de features, de produtos, de requisitos de segurança também, que lá em UK não foi cogitado, por exemplo. Melfi, Luana, querem complementar? E o que vale complementar aí é uma coisa que daí é elogio para um lado, assim, crítica para o outro, mas assim, o que eu acho bem interessante, Ale, e é ponto de discussão até, mas o quanto o Banco Central está trazendo essa inovação e não o mercado. Então, eu acho assim, a gente fala de pagamentos instantâneos, quando a gente está falando de Open Banking, moedas digitais, sandbox regulatório, enfim, a gente vê um movimento muito forte do Banco Central em trazer benefício para a população, em promover concorrência,
e não está vendo isso ainda das instituições que deveriam trazer esse benefício para os seus usuários, querer ser mais concorrente. Então, assim, nesse tema específico, né, de Open Banking, ele precisaria estar regulado? Não, uma instituição poderia ter feito isso lá a partir de 2010 para cá já era possível, tecnologicamente. E poucas se movimentaram, algumas começaram, mas não teve o impacto que poderia ter só como iniciativa de mercado. Então, acho que a gente tem um ambiente tecnologicamente muito robusto, a gente tem grandes instituições com soluções muito boas na parte de segurança, que nem a gente já elogiou, um sistema muito eficiente, né, de todos os produtos, desde compensação de cheque até TED e agora o Pix, mas que não está se mostrando tão inovador, tão querendo puxar essa régua da inovação, da competição. E daí o Banco Central está ajudando a gente nisso. Assim. Eu escrevi um artigo, Melfi, depois se o pessoal quiser procurar lá no meu LinkedIn, falando não só do Open Banking, do Open Insurance, mas também do Open Everything, né? Que em algum momento a gente vai ter esses vários dados, mas o Banco Central veio com essa imposição, né? E isso ajudou, né? Assim, se eu for pensar, por exemplo, né, no Open Health, por exemplo, qual o benefício que essas instituições teriam, né, dentro de saúde, né? Só se realmente for imposta, né? Mas a gente vai chegar num momento, eu imagino, né, que a gente vai ter o Open Everything, né? Imagina, foi até uma discussão que a gente estava falando com o Ricardo Amorim, né? Ele gosta de falar bastante do Open Everything. E ele fala exatamente isso, né? Que Netflix, por exemplo, hoje a gente assiste, né, e o Netflix sugere de acordo com os dados da Netflix, mas imagina se tivesse, né, dentro do Open Everything, dados da Disney, dados do Disney Plus, dados do Amazon Prime, e aí Netflix pode pegar esses dados e oferecer melhor ainda, com mais qualidade, as sugestões. Luana, quer complementar também, para falar um pouquinho desse mercado financeiro? Sim, até já tinha visto, busquei aqui, o Augusto perguntou, no Brasil temos muita resistência dos bancos em utilizar o Open Banking. Imagino que ele esteja falando aqui dos bancões, né, dos bancos tradicionais, então acho que a resposta é muito em linha com o que o Melfi falou, né? Então, talvez esse movimento, sim, seria muito mais custoso, seria muito mais difícil, então veio em forma de regulação, o que acelera, com certeza, mas a gente depende deles, eles estão participantes, sim, eles são uma das cadeiras, né, que compõem, o Ale disse que foi da FEBRABAN, então a FEBRABAN é um dos participantes, assim como outras, então todos estão participando, com certeza está regulado, vindo de cima para baixo, agiliza, né, nesse sentido, mas também quando é feito pelo próprio mercado, não tem essa parte de convenção, enfim, às vezes por um lado acelera e por outro não, mas acredito que é uma forma que deu certo já em outros países, que facilita sim, e eu acho que depois o mercado vai ter o seu próprio movimento natural com o que isso está gerando, né, com essa parte inicial que está sendo feita dessa maneira, via regulação, via convenção, depois tem muita coisa que vai surgir naturalmente no mercado para impulsionar aí a concorrência. Tem uma outra pergunta que eu achei muito boa, né? E saindo um pouquinho, mas numa pergunta do dia a dia mesmo, do Felipe, né? Então ele pergunta lá, e se a conta for conjunta, né? Eu imagino que a pergunta dele é esse consentimento, né? Teria que ter dos dois lados. Quero jogar na mesa aí para vocês também. Então, eu posso responder porque faz bem parte da jornada e do consentimento. A diretriz do Open Banking, assim como essa regulação do Banco Central, assim como em outras coisas, como, por exemplo, a forma de autenticação e etc., elas não devem mudar o que já é estabelecido na detentora de conta, tá? Então, por exemplo, no caso de dados de uma conta conjunta ou de uma conta que precisa de múltiplas aprovações, né? Tanto para um compartilhamento como para o pagamento, elas devem seguir as aprovações que já são necessárias hoje, tá? Então, por exemplo, se vai precisar de uma múltipla alçada, de uma segunda aprovação, vai passar por essa jornada. A instituição detentora e transmissora, ela vai ter que prover, o primeiro solicitante vai fazer aquela solicitação e vai ser gerado um alerta para o segundo aprovador fazer aquela aprovação. Para os dados cadastrais, só os cadastrais,
mesmo a conta sendo conjunta, o dono daquele dado pode transmitir, porque o dado é dele, né? É daquela pessoa. Para todos os outros, deve seguir as alçadas e aprovações que já existem, já são utilizadas para outras funcionalidades. O Andréia, aqui uma pergunta também que eu achei bem interessante do Christian, né? Sobre redirecionamento, como será feito? E de que forma tem a garantia de redirecionamento correto? Porque se tiver na web e tiver que ter o redirecionamento para um aplicativo. O redirecionamento das transações? Imagino que seja redirecionamento entre as instituições, né? Uhum. Sim. Bom, a gente vai continuar tendo aquela parte de Identity Management para validar as duas pontas, né? E a gente também vai ter a parte aí de Data Store, onde o dado vai ter que estar exatamente igual e é feita uma validação de integridade e de compatibilidade das informações dos dois lados, né? Então, não teria nenhum tipo de perda ou não estaria tendo nenhuma brecha aí para o dado ser interceptado quando você sai de um meio para outro. Legal. O famoso man in the middle aí que o pessoal conhece, né? Não estamos deixando brecha para isso, a princípio. Boa. E tem uma outra pergunta aqui do Emerson. Todos os bancos vão ser obrigados a fornecerem APIs de pagamento de boleto, transferência e Pix? Posso começar um pouco aí como escopo, então, enfim, todas as instituições detentoras de conta, sim. Agora, 30/8, Pix. E daí detém o cronograma, e daí, a partir do próximo ano, vai ter primeiro o TED, daí depois pagamento de boletos, e por último, lá, a gente faz o débito em conta. Então, isso daí vai ser evolutivo, mas sim dentro daí até complementando o que a Luana falou, assim, quando a Luana coloca que o Open Banking segue as mesmas regras que aquela instituição tem na parte de compartilhamento de dados, por exemplo, de consentimento, o mesmo válido para transações. Então, imagina que aquele banco não tem Pix, ele não vai compartilhar Pix. Se ele não faz pagamento de boleto, ele não vai pagar boleto. Então, assim, ele compartilha as APIs, os serviços que ele já oferece aí para o cliente dele, para a base de clientes. E daí, a partir daí, você pode operar aquelas transações por outros canais, né? Mas ele não cria novos produtos, novas soluções, novas camadas, assim, ele deixa aquilo que já existe. Mas é isso. Então, o banco que hoje você paga boleto, quando chegar na data lá, vai ser permitido, sim, que você pague boletos através do canal Open Bank. Boa. Desculpa, gente, pelo tempo aqui, né? Mas eu quero jogar duas perguntas aqui também que eu acho super interessante, principalmente para quem é do mercado financeiro, né? Primeiro do Emerson, com o Open Bank, o velho KNAB vai morrer ou não? E quais os certificados e certificações obrigatórias para essa fase 2? Posso, briguem, tá? Só do KNAB, eu vou. E daí a segunda, as meninas vão pensando aí. Então, Emerson, né? É assim, vamos sim a longo prazo, mas não nesse primeiro momento. Então, assim, se eu quero fazer o pagamento de uma folha de funcionários com 5.000 funcionários, 10.000 funcionários, enfim, ou se eu vou mandar todos aqueles arquivos de pagamento de todos, enfim, um volume grande, mais eficiente hoje tecnologicamente, eu preparo um arquivo, mando para o banco, vai lá de ADI e o KNAB me resolve isso. Mas se eu quero fazer um pagamento único, se eu quero fazer uma transação pequena e etc., a integração via APIs hoje, tecnologicamente, é mais eficiente. Então, nesse caminho, grandes empresas, grandes transações, alto volume de faturamento, isso e aquilo, tende a continuar pelo KNAB, continua aí o velho mundo, o que a gente conhece desde lá dos anos 80. Só que o que é novo, pequenas e médias empresas, pessoas físicas e tudo mais, vão ter uma conectividade que antes não tinham, porque nem usavam KNAB, enfim, tinha que fazer tudo manual, tinha que fazer tudo muito operacional. Então, traz um benefício. E daqui 2, 3, 5 anos, a tecnologia vai evoluir, gerar arquivos vai ser diferente, APIs vai ser diferente, então isso tende a evoluir e a gente mata o KNAB, assim. Não deixa de ser um objetivo,
mas não tão no curto prazo aí. Boa. Meninas, certificado e certificações? Não? André, você quer responder essa? Eu não sou muito da parte técnica, né? Mas eu vou deixar aqui para vocês. Eu já tinha deixado o portal do Open Banking, que já tinham pedido. Eu vou deixar o portal do desenvolvedor, perdão, que lá tem todas essas informações, elas são informações públicas, tá? Então é bem legal. E tem os certificados de conformidade, né? Desde o dia 28/6, eu sei que o motor de conformidade do Sandbox já está disponível para as instituições, então elas têm que fazer toda a certificação dos seus authorization servers, inclusive isso faz parte da resolução do Banco Central, tem que fazer todos esses motores de conformidade e tudo mais. Então, entrar um pouquinho mais na parte técnica eu não consigo nesse momento, mas sei onde dá para procurar essa informação, vou colar para vocês já aqui no chat, onde vocês podem buscar isso, e aí não sei se a André consegue complementar um pouquinho mais com essa parte. A informação que eu tenho é que houve uma ação conjunta, né, entre o Banco Central e a ICP Brasil, que coordena aí todas as autoridades certificadoras de infraestrutura de chaves públicas brasileiras, e existe um acordo de quais autoridades certificadoras vão fornecer os certificados digitais e que tipos de certificados digitais, com todos os requisitos que necessitam atender, eles é que vão fornecer esse framework, digamos assim, dos certificados digitais. Então, essa conexão aí com o ICP Brasil, que está coordenando essa parte dos certificados, das transações. Deixa até complementar aqui um pouquinho. Então, dentro dessas figuras, assim, né? A gente tem um diretório, daí sim, um diretório de participantes central, que as instituições financeiras se cadastram nesse diretório e daí recebem esse certificado que a Andrea falou, né? Então, eu, Banco Laranja, eu, Banco Vermelho, eu, Banco Cinza, me cadastro lá, ganho um certificado. Então, quando eu for fazer uma chamada lá na outra instituição financeira, um primeiro passo é me apresentar, colocar esse certificado lá para ele, e ele vai validar isso daí de uma maneira muito simples, como se valida um site lá na internet, ver se o cadeadinho se está verde, se está... Mas, enfim, se é válido, se o diretório não revogou aquele certificado, se aquele certificado não é falsificado e tudo mais. E existe uma camada de certificação aí do barramento das instituições, que é um padrão FAP, que é um padrão já estabelecido lá no Reino Unido também. O que a gente fez foi tropicalizar um pouquinho, então ficou um FAP-BR, então um padrão brasileiro. E as instituições, elas têm que fazer um cheque de conformidade, então ganham uma certificação também falando, sua solução, sua plataforma é FAP Compliance. Então, todos os participantes aí estão correndo aí com isso, mas todo mundo vai ser... Tem todo um... Assim, complementando aí tudo que a gente falou, né? A Luana, a Andréia, mas tem todo um arcabouço de segurança tecnológico aí que traz essa robustez aí para o ecossistema, né? E daí vale a pena dar uma olhada aí no link e tudo mais, porque vai muito além disso. Tem o padrão CIBA, que vai ser aí para a terceira fase, então tem várias evoluções aí até nessa camada de segurança que a gente vai ter aí no ecossistema de Open Banking. Melfi, já que você estava com a palavra, então agradeço a sua presença e queria que você falasse as últimas considerações. Não, legal. Obrigado, eu que agradeço, Ale, é sempre um prazer aqui bater um papo sobre Open Banking e outros assuntos aí relacionados à evolução do mercado financeiro. Considerações finais, assim. Open Banking está só começando, então, assim, todo bate-papo que a gente falou aqui, tem 1 ano aí de Open Banking, mas ele está começando para valer agora, então vale a pena estudar mais sobre o assunto, participar, interagir aí e construir isso junto. Se não for Open Banking, é o Open Finance, se não for Open Finance, é o Open, tudo aí. Então, tem oportunidade, tem muito trabalho, tem muita coisa a ser desenvolvida, não só no desafio que talvez a maioria aqui está de expor esses dados, que é o que eu estou, a Andréia um pouco, a Luana aí, de como a gente deixa tudo isso aí exposto, mas imagina todo o potencial de consumo disso. Então, assim, oportunidades de negócio imensa aí para todo mundo de negócios e tecnologias. Quantas startups vão surgir disso? Então, vale a pena aí mergulhar nisso.
Que mais que eu posso... Assim, é isso. Quem quiser assim, me procurar em rede social e tudo mais, principalmente LinkedIn, aí eu acho que vale a pena, que daí eu sempre estou falando de Open Banking lá. Boa, obrigado. Obrigado a Luana, vocês. Luana, obrigado também. E aí, deixa para você falar as últimas palavras. Legal, é um prazer estar aqui. Como falei, estou super envolvida nesse projeto, então também quem quiser bater um papo, tiver alguma dúvida, fico à vontade. E assim como o Melf, estou na expectativa para ver como que o mercado vai receber e vai usufruir, né, da melhor forma de tudo isso que está sendo possibilitado, e também os usuários, né? A gente está aí na ansiedade para o lançamento da fase 2, para ver como que o mercado vai se comportar e os usuários vão se sentir confortáveis para fazer essa jornada. Então, estamos aí na expectativa. Obrigado, Luana. E Andréia também, obrigado, viu? Agradeço muito aqui o convite, um prazer estar com todos aqui. E a minha mensagem final é que o nosso futuro é open, né? Não só de open banking, mas compartilhar informação, compartilhar conhecimento, tecnologias abertas, código aberto, então muito pode-se aprender e, inclusive, ter contribuições junto ao open source. Tem muitas empresas contribuindo com os projetos open source, então quem quiser aprender, colaborar e compartilhar seu conhecimento, as comunidades open source estão aí para isso. Participo de algumas comunidades também, se alguém precisar falar comigo, estou no LinkedIn e sigo à disposição. Obrigada. Obrigado, Andréia. Eu vou acabar fazendo uma propaganda aqui, tá? Mas eu sou super fã da Andréia, eu já falei isso para ela. Ela tem um monte de artigo, depois procurem lá, coisas bacanas para ler. Obrigada. Gente, obrigado até ultrapassei um pouquinho 6 minutos aqui, tá? No workshop do bem. Minhas últimas palavras aqui é só lembrar, já tá aí no chat, tá? Que vocês puderem doar, né, para as duas instituições aqui, Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Cefra, Serviço Franciscano de Solidariedade, tem os QR Codes aí para doar 20 ou 40 reais, tá bom? Tem pessoal aí falando já ansioso para a fase 3, quem sabe a gente já faz também uma próxima workshop do bem na fase 3, tá bom? Obrigado, gente. E as perguntas, tentem conectar com o pessoal aqui, tá? Então eles deixaram também o LinkedIn, e aí de repente a gente consegue responder isso por outras vias, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite.